Tá, professora, primeiro pode se apresentar. Eu sou Cristina Ferraz Mussi, eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenadora do curso diurno de comunicação social, e também participo do programa de pós-graduação em comunicação que oferece o mestrado lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Trabalhei muito tempo em televisão, quase 14 anos como repórter. Hoje apresento um programa semanal na emissora que é afiliada da Rede Globo lá em Juiz de Fora, que é a TV Panorama. Bem, professor, eu estava conversando sobre jornalismo educativo, fizemos uma série de considerações. Eu queria uma consideração sua sobre essa ideia nossa, desse projeto nosso do jornalismo educativo. Bom, eu acho que o jornalismo educativo, quer dizer, qualquer jornalismo, ele deveria ter essa tarefa inicial, originária, fundadora de ser educativo. Quer dizer, o jornalismo, ele tem um compromisso com a verdade, um compromisso que é lá da origem dele, da formação da cidadania, da discussão daqueles ideais que começaram a ser, vamos dizer, tocados, discutidos pelos povos, pelas comunidades, a partir do século XVIII, as revoluções liberais, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Quer dizer, naquele momento, o jornalismo foi um instrumento muito importante, não só para estimular o convívio entre os povos, as trocas comerciais, mas também para fundamentar em qualquer homem aquela defesa do ideal do acesso à igualdade, à fraternidade, aos mesmos direitos. O jornalismo evoluiu muito. É lógico que existe um jornalismo que tem um compromisso dele basicamente com a área comercial, com a geração de lucro para as grandes corporações, para as grandes empresas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um jornalismo que é aquele que tem a finalidade maior de educar as pessoas, de levar conhecimentos novos, de contextualizar os fatos. Esse jornalismo a gente pode observar, às vezes, em TVs estatais ou TVs públicas. Eu posso dar um exemplo, eu acho que a TV Cultura, no seu telejornalismo, ela tenta trabalhar menos com a notícia do espetáculo, aquela que chama atenção, que gera audiência, e mais com a notícia que é explicada, que visa a formação do cidadão. Acredito que muitas TVs universitárias também pensam nisso, e muitos grupos hoje de alunos, de associações comunitárias, de ONGs, organizações não governamentais, estão tentando trabalhar essa maneira de narrar os fatos, narrar a realidade, com compromisso com a verdade, com compromisso de abrir a cabeça das pessoas, fazê-las refletir sobre o seu dia a dia. Eles estão tomando também a frente a partir de utilização de instrumentos, por exemplo, câmeras que gravam como essa sua, pequenininha. Então, possibilita que você tenha uma tremenda mobilidade, tenha facilidade de acesso, grave informações que às vezes a gente não teria acesso a elas num canal comercial, que dedica pouco tempo para o jornalismo, que tem um compromisso muitas vezes muito maior com a audiência, então coloca em primeiro lugar, né, com ordem de relevância para colocar uma matéria no ar, o fato dela ter muita gente assim querendo saber. Então, acidente, morte, tragédia, celebridades, quando vocês podem fazer executar quase uma atividade de um contrapoder, mostrando aquilo que tem a ver mais, que fala mais alto ao lado do cidadão, da participação popular, da transformação do mundo. Bem, professora, o diploma tem sido uma discussão corrente. Primeiro pensamento da senhora sobre esse problema sério que foi a queda do diploma. Eu considero o seguinte, eu sou da geração que lutou muito pela regulamentação profissional. Me formei ainda na década, me formei em 80, né? Mas foi aquela primeira geração de jornalistas que iam para uma subdelegacia do trabalho, o Ministério do Trabalho, conseguir, através dos sindicatos, né, o seu registro profissional, e tinham muito orgulho disso. Eu continuo tendo muito orgulho e achando muito importante, apesar de derrubada pelo Superior Tribunal Federal, o nosso diploma de jornalista. Eu acho que a exigência do diploma, ela não é uma guerra perdida, né? Eu acho que foi uma batalha perdida. Eu acredito que a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, os sindicatos, as universidades, as faculdades isoladas, as outras associações de classe, elas têm que se reunir e tentar uma saída, como alguns deputados já estão tentando, uma saída para essa situação. Porque não é só se pensar o lado corporativo, que é o diploma para ter acesso a vantagens. Não é isso. Se desregulamentasse tudo bem. Então eu poderia advogar quando eu quisesse, dar aula de letras ou de história quando eu quisesse, projetar uma ponte quando eu quisesse, ou atender um doente. Então vamos desregulamentar, como afirmou o ministro Gilmar Mendes, então desregulamentemos tudo. Agora, só desregulamentar a exigência do diploma para o exercício profissional, aí eu acho que já é uma questão bem mais complicada, porque a quem
atende essa mudança. Não atende certamente aos alunos das faculdades, não atende aos profissionais. Eu acredito que só atenda ao interesse de grandes empresas jornalísticas que viram nessa possibilidade uma maneira de desregulamentar o mercado e de diminuir conquistas sindicais que nós temos travado aí ao longo, que temos ganhado, conquistado ao longo dos anos. Então, eu acho que, de certa forma, é lógico que uma empresa vai querer um profissional qualificado. E é lógico que o profissional que tem um diploma, normalmente ele é mais qualificado do que aquele que não tem. Eu acho que também as empresas, quer dizer, elas vão levar em consideração a qualidade, né? Mas eu fico um pouco preocupada, principalmente nas cidades menores, de interior, de que isso leve assim a um rebaixamento do nível salarial, a um desrespeito por aquela pessoa que lida com uma coisa tão importante como é a informação. E discordo totalmente do ministro Gilmar Mendes quando ele diz que o diploma, a exigência de diploma, feria aquilo que é previsto na Constituição Brasileira de 88, que é a liberdade de se expressar. Ora, ministro, todos nós podemos ter um blog, todos nós podemos escrever como colaboradores de esporte, de turismo, num jornal, na rádio. Isso não impede as pessoas de se expressarem. Agora, o telejornal diário, a notícia como... a notícia e a informação como exatamente produtos que hoje têm um peso tão fundamental, que são capazes de eleger ou derrubar presidentes, a gente deixar isso na mão de qualquer um, eu sinto muito, é lamentável. A senhora seria a favor de uma formação específica, como jornalista para TV, jornalista para rádio, jornalista para impresso? Não, eu hoje não sou a favor de formação específica Hoje não sou porque eu acredito o seguinte, há uma tendência mundial, não sei se ela é boa ou ruim, de que o jornalista seja um jornalista que saiba atuar nos vários veículos. Então ele escreve, eu acho também uma exploração, tá? Uma exploração profissional. Você reduz o quadro de profissionais nas redações e faz com que um jornalista escreva a matéria para a rádio, a matéria para a TV, a matéria para a internet, a matéria de jornal. Quer dizer, ele trabalha muito mais. Agora, eu não sei se seria o momento da gente, de certa forma, ficar subdividindo com muitas categorias o jornalismo. De outra forma, acho que numa pós-graduação ou no mestrado, aí sim aquele aluno da graduação, que tem uma formação generalista, como um médico que na residência ele vai procurar a sua especialização, eu acredito que esse aluno na especialização, ele pode então focar mais naquilo que será a sua área de interesse. Jornalismo econômico, jornalismo esportivo, assessoria de comunicação, o que for. Vai ser discutido em abril do ano que vem as diretrizes do jornalismo. Tem alguma mudança que seja tão importante nessa diretriz já para o ano que vem? Eu ainda não tomei conhecimento do relatório final da comissão do MEC, que reuniu vários professores da área e profissionais da área, que discutiu as mudanças curriculares do jornalismo. Acho que isso vem em bom tempo e acredito que as faculdades deverão discutir, dentro desse cenário de mundo contemporâneo, que é tão mutante, tão rápido, tão frágil, né? Discutir as condições de trabalho que sejam mais adequadas, não só de trabalho, né? Que a gente também não tem que preparar alunos só para trabalhar em redações, mas dar a eles mais autonomia, maior capacidade de criar os seus próprios negócios, maior capacidade de pesquisa, maior visão crítica da realidade. Então, eu não sei ainda, porque ainda não tive acesso ao documento que me parece vai ser divulgado nos próximos meses. Mas, inclusive, como coordenadora de curso, eu vou ter um papel muito ativo na minha faculdade em discutir isso com alunos, professores e funcionários. Professora, obrigado pela entrevista. Muito obrigada a vocês, espero que tenha colaborado com o projeto. Boa sorte. Obrigado.